A paz do Senhor, meus amados, meus queridos. Quero desde já louvar o Senhor pela sua vida, pois eu sei que foi Ele quem te trouxe até aqui no meu canal. Que você possa ser muito abençoado e que o Senhor fale diretamente ao seu coração. Então vamos para a mensagem de hoje. A palavra do Senhor vai dizer que há um tempo para cada coisa ou para cada propósito debaixo do céu. E hoje nós vamos meditar, sobre as manifestações de Jesus, o seu propósito e em cada tempo. Em João capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: no princípio era aquele que é a palavra. Em algumas traduções vai dizer que no princípio era o verbo. Então, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Nesse versículo está dizendo que no início, no princípio, era a palavra, era o verbo. Ora, nós temos aqui o tempo, que é no princípio, que é o princípio, o início. Temos aqui o tempo. E temos a manifestação, que é o que? A palavra. Mais uma vez, o texto está dizendo que no início, tempo, no princípio, ele era a palavra. Então, há o tempo e a manifestação. Qual é o tempo? O princípio, o início. E qual é a manifestação? A palavra. Por meio da palavra, todas as coisas foram criadas. Todo o universo, toda a terra e tudo que nela há. Tudo que existe foi feita por ele, pela palavra. E aqui diz que a palavra era Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus é a palavra, porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que se fez carne. Então veja, qual era o propósito no início, no princípio? O propósito era criar. Jesus se manifestou como palavra de Deus. Para quê? Para criar. O propósito para aquele tempo, que era o princípio, que era o início, era criar. Então, Jesus criou todas as coisas. A qual, no verso 3, vai dizer assim, todas, de 1 João, aliás, de João, capítulo 1. Estou confundindo as bolas. E diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, havia um tempo e havia um propósito para aquele tempo. Qual era o tempo? O início, o princípio. Qual era o propósito? Criar. A criação. Trazer a existência. Então, Jesus, que é a palavra, se manifestou no princípio, se manifestou naquele tempo, para quê? Para criar. Então, desse tempo da criação até a outra manifestação de Jesus, que agora é em carne, houve um processo, houve uma preparação, houve um caminho, certo? A palavra vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora nós vamos dar entrada num outro tempo. Porque o primeiro tempo, a palavra, que é Jesus, se manifestou para criar. No outro tempo,
Jesus, que era a palavra, agora é carne, agora é homem. Então, desse tempo da criação, né? Depois que tudo se fez, tudo foi criado, e a gente vê ali, né, os textos do Antigo Testamento, você vai ver uma preparação para um novo tempo. Você vai ver uma preparação para a manifestação daquele que era a palavra no início, em carne, em ser humano. Houve todo um cenário, houve todo um contexto para que esse novo tempo chegasse, para que esse novo tempo e essa nova manifestação de Jesus chegasse. A gente vai ver que Deus levantou os profetas, principalmente o profeta Isaías, né, que é o profeta messiânico, que é o profeta que mais profetiza sobre a vinda de Jesus. Levanta o profeta Isaías para profetizar a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda daquele que nasceria de uma virgem, a vinda daquele, né, que salvaria todo mundo, que salvaria Israel. E aí um dos textos de Isaías vai dizer assim, vou abrir aqui para vocês, em Isaías 40, que vai falar assim, deixei marcado aqui, qual vai falar assim, no verso 3, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Em Marcos, capítulo 1, verso 1 e 2, vai dizer assim, vou procurar também, a qual vai dizer assim, Marcos, cadê você, Marcos? Onde foi que eu te deixei, Marcos? Aqui. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O que esses textos querem dizer? Veja que um caminho foi preparado para a vinda do Messias. Um caminho foi preparado para que o novo tempo chegasse. Ou seja, um cenário, um contexto foi preparado para quê? Para que o novo tempo da manifestação de Jesus chegasse. E aí esse tempo, ele chega e ele é marcado por um propósito. Qual que é o propósito? A crucificação, o sacrifício, o sangue derramado em favor dos pecadores, a salvação. Veja, eu quero que você entenda. No princípio foi um tempo. Jesus se manifestou como palavra de Deus. E o propósito dele ter se manifestado como palavra de Deus foi criar. Esse foi o propósito no princípio. Jesus cumpriu seu propósito no princípio, em criar. E então foi preparado um caminho, foi preparado um contexto, foi preparado um cenário para que um novo tempo chegasse para um outro propósito. Jesus nasce. Deus levanta seus profetas para preparar o caminho para ele. E a gente vê que Isaías profetizou e João Batista também profetizou. Preparai o caminho, endireitai as vossas veredas. Eles prepararam um caminho para esse novo tempo. E Jesus nasce de uma virgem como foi profetizado. Jesus, aos seus 30 anos,
começa o seu ministério. E ali ele cumpre o seu propósito. Com 3 anos e meio, ele cumpre o seu propósito de semear, de anunciar o reino de Deus na terra e entregar a sua vida em sacrifício pela humanidade. Veja que o primeiro tempo passou, que foi o princípio. O segundo tempo chegou, que foi a vinda do Messias, que foi a crucificação. Ele cumpriu o propósito dele. Teve o tempo e teve o propósito. Então, prepararam o caminho para Jesus, para quando ele viesse, para que o tempo que ele viesse, né, fosse de acordo com o contexto que havia sido preparado. E então, Jesus se manifesta em carne, em homem. Ele se fez carne, foi a palavra que se fez carne, né? E habitou entre nós. E Jesus cumpre o seu propósito. E o que aconteceu? Jesus, ele foi assunto aos céus e deixou o seu Espírito para estar conosco, para preparar um novo tempo, para a preparação de um novo tempo para um outro propósito. Veja que Jesus veio, quando Jesus veio em carne, o contexto que havia sido preparado para ele, todos em Jerusalém, todos em Israel estavam esperando ele. Por quê? Porque um contexto, um caminho foi preparado para ele. Então todos estavam esperando o Messias, todos estavam esperando Cristo, todos estavam esperando ele. Porque todo um contexto foi montado, foi preparado para que o tempo da vinda dele, né, chegasse. E o que aconteceu? Chegou o tempo. Chegou o tempo. Ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu o seu propósito, mas muitos não reconheceram a ele. Mas muitos não acreditaram que era a respeito dele que os profetas haviam profetizado, que era a respeito dele que Isaías havia profetizado. Muitos perderam o tempo da vinda do Senhor. Muitos, até hoje, estão esperando o Messias, sendo que ele já veio, ele já cumpriu o seu propósito. E muitos até hoje, muitos dos judeus, ainda não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado, que Jesus é aquele a qual os profetas haviam profetizado. Até hoje, muitos judeus não acreditam, não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles perderam o tempo da visitação do Senhor. Há um texto que vai dizer que Jesus, ao avistar Jerusalém, ele começa a chorar, porque o povo perdeu o tempo da visitação dele, ou seja, ele veio e muitos não creram. Ele veio e muitos não acreditaram, porque ele veio para cumprir um propósito, e muitos foram os que apedrejaram ele lá na cruz. Então, um novo tempo foi preparado, está preparado, porque há uma promessa que o Senhor vai voltar, e há um tempo preparado para isso. Há um tempo e um propósito preparado para isso. Lembra? Vamos recapitular aqui comigo. No primeiro tempo, era o que? O princípio. Jesus se manifestou em quê? Como palavra de Deus. Para qual propósito? Para criar, para estabelecer a terra, para trazer a existência.
Depois disso, um cenário foi montado, foi preparado um caminho para quê? Para a segunda manifestação dele, que era quê? Em carne. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então foi preparado um caminho, foi preparado um contexto, um cenário para que ele se manifestasse uma outra vez com um outro propósito, que foi o que? A salvação, que era redimir, que era remir os seus, remir toda a humanidade e salvar os seus escolhidos. E o que aconteceu? Jesus veio, ele se manifestou em carne, ele cumpriu o seu propósito, mas muitos não o reconheceram, muitos não creram no que ele veio fazer, que foi salvar a humanidade. Como os judeus, até hoje não creem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias esperado. Mas há, um novo tempo, a qual também está sendo preparado um caminho, a qual também está sendo preparado um contexto. Para quê? Para outra manifestação dele, que agora não é mais em palavra, que agora não é mais em carne, mas agora é como Deus. Aleluia. No princípio, no início, Jesus se manifestou como palavra de Deus. No segundo tempo, Jesus se manifestou como o verbo que se fez carne. Ele se manifestou como homem, como carne. Mas ao terceiro tempo, a qual está se aproximando, e ele não virá mais como palavra de Deus, ele não virá mais como o homem, como carne, ele virá como Deus. Ele virá como Deus. E sabe qual é o propósito? É vir buscar, somente vir buscar e destruir a terra. Ele vem buscar os seus escolhidos, ele vem buscar os seus eleitos e vem destruir a terra. E vem destruir toda a terra. Esse é o propósito do último tempo. Esse é o propósito do último tempo. Ele se manifestou como palavra, se manifestou como homem, como carne, e se manifestará como Deus. E tudo o que está acontecendo hoje... O tablet faz assim, ó. Tá bom. Ele faz assim sozinho. Tá bom. E tudo o que está acontecendo hoje é uma preparação para a vinda dele. E tudo o que está acontecendo hoje é um contexto, é um cenário que está preparando o caminho para a vinda dele. A qual esse tempo a gente não sabe qual é, mas a gente sabe qual é o propósito. Jesus não nos revelou qual é o tempo. Ele disse que nem ele sabe, só o Pai. Nem os anjos do céu, nem ninguém na terra sabe quando vai ser esse tempo. Mas ele nos revelou o propósito, que é salvar, que é vir buscar os seus eleitos e destruir a terra. Então, tudo isso que está acontecendo é a preparação, é um cenário já montado para a vinda do Senhor, para a manifestação daquele que era a palavra, daquele que era homem, que era carne, e é Deus. Tudo que hoje está acontecendo, esse cenário que nós estamos vivendo, tudo isso é preparação para o último tempo e para a vinda de Deus. Para a vinda de Deus. E Jesus, ele nos deixa sinais. Ele nos deixou seus profetas para anunciar a chegada desse tempo.
Veja que do princípio, que foi o primeiro tempo, até o segundo tempo, Deus levantou seus profetas para anunciar a chegada dele, para anunciar a vinda ou a chegada do segundo tempo, que no caso foi Isaías e outros profetas do Antigo Testamento que também anunciaram a vinda dele. E a de bem perto, que foi João. Jesus veio, se manifestou em carne, se manifestou em homem. E nesse tempo da vinda dele, da sua segunda vinda, não vai ser diferente. Ele não só deixou os seus profetas para anunciar a chegada desse tempo, para anunciar a sua vinda, mas também deixou os sinais. Certa vez os seus discípulos perguntam: mestre, quando será que vai acontecer essas coisas? Quando será que todas essas coisas que o Senhor tem falado vai acontecer, os princípios das dores, né? Quando é que este templo vai cair? Aí Jesus vai falar, aqui em Mateus 24, né, sobre os sinais. Paulo diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Lembra que há um cenário preparado? Esse é o cenário. O cenário é os sinais que o Senhor está preparando. Vamos continuar. O Senhor preparou. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lembra que falei que há um cenário, que há um contexto que prepara para o novo tempo, que prepara para a vinda do Messias, a vinda do Senhor, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Lembra que falei que há um contexto? Pois é, esse é o contexto. Por isso que Jesus vai dizer que é para que nós nos atentemos aos sinais, para que nos atentemos ao contexto do que vai acontecer, do que antecede a vinda de Jesus. E aqui ele vai falar sobre quais são esses sinais. Ele vai falar de guerras e rumores de guerra. Ele vai falar de peste, de fome, de um tempo de fome, de pestes. Ele vai falar de falsos profetas, falsos cristos. Ele vai falar sobre perseguição ao cristão. Ele vai falar que isso tudo é o princípio das dores. Ou seja, esse é o cenário que prepara, que antecede a vinda do Senhor. E aqui no verso 15 vai dizer assim, ó: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aqui ele está falando do anticristo. O sacrilégio terrível no lugar santo é o anticristo, que vai se assentar no templo de Jerusalém
como Deus. Esses são os sinais. Quando o anticristo aparecer, esse é o sinal da vinda do Senhor. Veja que muitos desses sinais já aconteceram e eles só aumentam. A gente já ouviu falar de rumores de guerra e a gente já também viu as guerras, né? Como a última que aconteceu agora, que foi a Rússia e a Ucrânia. Isso é guerra. A gente também já viu falar sobre a perseguição aos cristãos. No Brasil, ainda é liberado, mas países como a China, países como muitos aí para fora, já queimaram igrejas. Muitos fazem os seus cultos em túneis, porque não podem fazer publicamente, porque senão são mortos. Todos esses sinais que Jesus ele citou aos seus discípulos, a gente já viu acontecer e a gente está vendo acontecer. E isso só vai aumentar, como dores de parto, como diz a palavra. Só vai aumentar. E conforme, o tempo diminui e aumenta a dor, mais se aproxima o dia do parto. Ou seja, todas essas dores aqui, todos esses sinais, eles já estão acontecendo, exceto esse do anticristo. Ele ainda não se manifestou. Já estão acontecendo. Isso são como contrações, são como dores de parto. Porém, não é na primeira contração que a mulher ela vai ter a criança. Não. Essas contrações elas vão aumentando. Conforme o tempo vai diminuindo, vai aumentando a dor, vai intensificando as dores. E essas dores aqui, que são citadas, que são esses sinais, eles se intensificarão. E aí aparecerá o sacrilégio. E aí aparecerá o anticristo. E se manifestará a vinda do Senhor. Nós não sabemos se é antes, se é durante ou se é depois. Mas nós sabemos que esses sinais, são preparação para a chegada de Jesus, para a chegada do novo tempo, para a chegada de Jesus manifestado como Deus. Vou recapitular para você entender. Vou resumir a mensagem para você entender. No princípio foi o tempo, que era o tempo. Jesus se manifestou como palavra de Deus. Ele cumpriu o seu propósito, que era criar. Esse tempo passou. E desse tempo até o segundo tempo foi preparado o caminho. Foi levantado seus profetas. Foi preparado um contexto, foi preparado um cenário para a vinda de Jesus. E esse segundo tempo chegou. Peraí, meu amor. Jesus nasceu. Já, meu amor. Jesus nasceu. Se manifestou em carne. Como diz a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se manifestou em carne, cumpriu o seu propósito na cruz do Calvário, para trazer salvação por meio do seu sangue a toda a humanidade. Esse tempo também passou. Jesus deixou o seu Espírito para quê? Para preparar novamente o caminho para a chegada do terceiro tempo, que é agora Jesus manifestado como Deus, que é agora Jesus manifestado como juiz, que é agora Jesus manifestado para vir buscar, para vir levar a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos e destruir a terra. Essa é a palavra de hoje. Então se atente aos sinais, porque o primeiro tempo passou, que foi o princípio. O segundo tempo passou, que foi a vinda do Messias, que foi a vinda de Jesus em forma humana. Mas há o terceiro tempo, que esse
nós não sabemos quando vai chegar, que nós não sabemos quando vai ser, mas Jesus nos deixou os sinais, Jesus nos deixou os seus profetas. Para quê? Para anunciar, para preparar o caminho e anunciar a sua chegada. Então se atente para os sinais, para o contexto, para o cenário que Jesus nos deixou. E é exatamente o contexto e o cenário que nós já estamos vivendo. Então se atente aos sinais que Jesus falou. Se atente aos profetas do Senhor. E espere, vigie, se arrependa, porque a qualquer momento Jesus vai se manifestar. Não mais como um cordeiro que foi morto, que foi como ovelha muda para o matador, indefeso. Ele vai se manifestar como juiz. Ele vai se manifestar como leão, bradando, furioso, imbatível, imparável. Ele vai se manifestar só para levar os seus e destruir a terra. Então essa é a palavra de hoje. E esse novo tempo está chegando. E esse tempo da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus está chegando. Por isso, se prepare, igreja, que o rei está voltando.